Esta é uma aula do curso básico de Eletrônica de Potência. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar os conversores meia ponte e ponte completa, em sequência ao estudo que iniciamos na aula anterior sobre conversores CCCA. Os conversores CCCA, ou inversores, são muito utilizados tanto na cogeração de energia elétrica, como também no acionamento de motores, por exemplo. O conversor mais simples é o conversor meia ponte, com tensão de saída com forma quadrada, então chamado também de conversor meia ponte onda quadrada. Então, neste caso, não se utiliza filtro de saída LC, e o formato da tensão que aparece no ponto identificado como VO é uma onda positiva e negativa, ou seja, aqui, quando a chave 1 está fechada, tem o valor de mais VA, e quando a chave 2 está fechada, tem o valor de menos VB. Portanto, se utilizarmos como amplitudes para VA e VB, VI sobre 2 para dar um valor equivalente a um conversor ponte completa, então nós vamos encontrar que a tensão eficaz de saída será a tensão VI sobre 2, que é a tensão de entrada. Porque, neste caso, não fazemos a modulação PWM nem PWM senoidal. A largura dos pulsos de acionamento sempre é fixa em 0, 180 graus, 360 graus, ou seja, 0π, 2π e assim por diante, ok? Então este é um inversor onda quadrada, que é muito simples. Os interruptores comutam em baixa frequência, então podem ser interruptores lentos. Então ele tem estas vantagens. Por outro lado, ele não pode fazer o acionamento de qualquer tipo de carga. Um motor ou um transformador, ele terá um aumento de perdas quando aplicarmos na entrada dele esta forma de onda. Então, nem todo tipo de carga funciona adequadamente com este tipo de inversor chamado de onda quadrada. Cargas eletrônicas, como por exemplo fontes chaveadas e assim por diante, funcionam perfeitamente. Por isso que é um conversor muito utilizado em no-breaks, que são circuitos que fornecem alimentação para cargas críticas, como por exemplo caixas eletrônicos e assim por diante, durante a ausência da energia elétrica. Então, por meio de baterias faz-se a geração de uma tensão quadrada que vai ser aplicada então na carga, que por exemplo seria o caixa eletrônico, uma carga eletrônica neste caso. Tá? Afora isso, então, podemos utilizar o conversor meia ponte com modulação e acionamento PWM senoidal, e, portanto, agora eu utilizo um filtro na saída formado por L e C, LO e CO neste caso. Então aqui eu vou ter uma tensão entre os pontos A e B, que ora é a tensão VA, que é VI sobre 2, e ora é a tensão menos VB, que é então menos VI sobre 2. E com isso, após a filtragem, eu consigo então uma tensão senoidal sobre a carga. Aqui mostra-se a primeira e segunda etapa sem o tempo morto, ok? Também a tensão de saída ela tem a mesma equação que vimos anteriormente para o princípio de funcionamento, e a modulação é muito semelhante. Com a diferença que agora, na expressão da razão cíclica, nós colocamos a relação entre o pico da tensão de saída e a tensão contínua de entrada. E com isso nós podemos então definir o que se conhece por índice de modulação em um inversor, que é a relação entre a tensão de pico da saída e a tensão de entrada do inversor. O conversor ponte completa ele também pode operar como um conversor com saída em onda quadrada, tendo as mesmas vantagens, enfim, que o conversor meia ponte, e novamente alimentando então cargas que de fato conseguem funcionar adequadamente com esse conversor. A diferença agora é que a tensão eficaz de saída é igual à tensão de entrada. Então, como a onda é quadrada, né, o valor eficaz dela é igual a uma onda contínua equivalente. Novamente aqui se mostram as duas etapas sem o tempo morto. Tá? Posso ter modulação 2 níveis ou modulação 3 níveis. Aqui mostra-se uma carga RL para mostrar então a necessidade, né, e o funcionamento desse conversor durante o tempo morto, e para a modulação, por exemplo,
3 níveis. Então eu tenho intervalos em que eu tenho a chave 1 fechada com a 3. Então eu tenho chaves superiores ou inferiores fechadas ao mesmo tempo, gerando entre A e B uma amplitude com valor zero. Este é então o terceiro nível, que é o valor zero. Pode ser gerado tanto fechando as chaves superiores, a 1 e a 3, como as inferiores, a 2 e a 4. Tá? Então, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo, então, de operação do conversor. Tá? As formas de onda, então, para a modulação, 3 níveis, no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Eu tenho sequências de abertura e fechamento das chaves diferentes, e essas sequências são dadas conforme a modulação. E também para que eu acione as chaves numa sequência adequada para que ocorra a distribuição de temperatura nas mesmas. Porque se eu sempre gerar o tempo morto só com as chaves superiores, as chaves inferiores vão operar menos e, consequentemente, ficarão mais frias, terão menos perdas que as superiores. Então, para haver uma distribuição mais uniforme de perdas, faça uma sequência de acionamentos em que todas as chaves são utilizadas, tá? Por isso essa sequência aí com várias etapas até se completar a comutação, ok? Então, na modulação PWM senoidal do conversor ponte completa, novamente, né, agora eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ter 3 níveis e com isso, então, uma tensão contínua, né, em alta frequência na saída, ou seja, formato senoidal, mas sem a alta frequência, ok? E com um esforço de filtragem menor, porque eu estou utilizando 3 níveis na modulação. Existem conversores com mais níveis, 5, 7 e assim por diante, e aí cada vez eu preciso menos indutância e capacitância para fazer o papel de filtro da saída. Essa é a vantagem em se aumentar o número de níveis do conversor. Tá? Aqui se mostram então as equações. Para o ponte completa é exatamente igual ao conversor Buck, VO é VI vezes D, com a diferença que agora o D tem que variar senoidalmente e, portanto, então o D ele tem uma parcela, né, que é a amplitude do seno, que é o índice de modulação, e uma parte que varia então senoidalmente, que é a parte que varia no tempo, tá? O filtro de saída é calculado de maneira idêntica ao conversor Buck, levando em conta agora, claro que se tem 3 níveis, tá? E, obviamente, com a ondulação de corrente no indutor e com a ondulação de tensão no capacitor. Então, os conversores CCCA normalmente são estudados após os conversores CCCC, porque eles utilizam os mesmos princípios, né, os mesmos conceitos que se estuda lá, também se aplica aqui com os devidos ajustes para agora formas de onda senoidais, por exemplo, ou retangulares, alternadas, né? E assim por diante, tá? Então, esse conversor vai ter várias etapas conforme eu estiver no semiciclo positivo com corrente positiva ou no semiciclo negativo com corrente negativa e também, né, as 4 possibilidades para gerar o zero. Então, as chaves superiores fechadas e a corrente passando por uma chave e um diodo, ou o outro diodo e a outra chave, ou as chaves inferiores também com a combinação diodo e chave, né, para a circulação dessa corrente conforme o sentido da corrente. Por isso que aparecem aí 4 etapas em que eu tenho a geração do zero, né, que é o nível zero entre A e B, né, que é o terceiro nível do conversor, então ponte completa operando com 3 níveis. Tá ok? Então esta foi uma aula complementar à anterior. Na anterior nós estudamos os quadrantes de operação, a modulação PWM senoidal e o princípio de funcionamento. E nessa vimos então que o conversor meia ponte e ponte completa podem operar tanto com forma de onda de saída quadrada, quando não utilizam filtro de saída, ou modulação PWM senoidal, por exemplo, e com filtro de saída, então obtendo-se uma forma de onda senoidal pura, né, na carga, o que para algumas cargas tem que ser dessa maneira, né? Motores, enfim, né, vão ter perdas menores, vão ter um torque mais homogêneo com o acionamento em onda senoidal aplicado nos mesmos, tá ok? Na sequência da nossa disciplina, nós vamos estudar os conversores CA-CA
e dentre eles os estabilizadores de tensão, não são os únicos conversores CA-CA, ok? Então agradecemos pela atenção de vocês e aguardamos nas próximas aulas que vocês assistirão aqui conosco então. Obrigado.